família, é tempo de influenciar. Estamos mais uma vez aqui juntos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós faríamos a live ao vivo, porém, devido ao YouTube ainda não nos liberar esta função, estou gravando o vídeo porque nada vai nos impedir de adorar o Senhor. Sei que quanto mais você curtir e compartilhar, mais funções vão ser abertas, então faça o seu papel, que o nosso é propagar o Evangelho, e estamos aqui mais uma vez para pregar o Evangelho. E hoje estaremos continuando o estudo de Mateus 5, as bem-aventuranças. Hoje estaremos falando do versículo 38 ao 42, que vai falar acerca do ensino a respeito da vingança, O que o Senhor quer falar conosco acerca da vingança. E nós estaremos explanando, estudando, vendo como Jesus quer que nos portamos diante deste sentimento. Então, pega a tua Bíblia, como sempre, o teu caderno de anotação, porque hoje nós vamos andar um pouco pela Bíblia, vai ter que anotar algumas referências, para que depois você possa também tirar as suas opiniões, claro, pautada pela palavra, porque a palavra ela é aquilo que ela representa. Não podemos acrescentar nem diminuir. Então hoje vamos junto crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 5, 38 ao 42, Jesus vai falar assim. Vamos começar pelo versículo 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, Jesus já começa relatando do que eles ouviram. Aí lá em Deuteronômio 19, capítulo 19, versículo 21, vai explicar acerca do olho por olho, dente por dente, e lá vai falar pé por pé e mão por mão. O que significa essa expressão no passado, em Deuteronômio? Enquanto Deus estava instituindo como os hebreus iam viver em sociedade, na civilização, no povo separado e escolhido. Quando ali o Senhor permite esta lei, esta ordenança, é porque para que não houvesse um caos social. Era uma forma de inibir que as pessoas fizessem justiça além daquilo que é justo. Ou seja, por que a expressão olho por olho, dente por dente? Porque, digamos, se eu roubasse de alguém um boi, além de eu ter e ser pego, além de eu ter que devolver o boi, eu também ficaria sem um. Se alguém acabasse, um homem, estuprando a mulher do outro, a mulher dele também seria. Por que essas leis elas eram aplicadas desta maneira? Para que as pessoas tivessem temor, para que as pessoas compreendessem que se elas cometessem alguma atrocidade, elas pagariam na mesma medida. Por isso a expressão olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então eu e você temos que compreender que naquele período da história, naquele período do que aconteceu, era-se necessário que estas leis fossem cumpridas para manter a ordem social e as coisas nos seus devidos lugares. Hoje nós temos leis e somos regidas sobre elas. Digamos, eu sei que se eu matar, se eu roubar, se eu abusar de alguém, seja quem for, há leis que irão me condenar, que trazem sobre mim um temor para que eu não pratique estas coisas, para que não aconteça de sofrer a penalidade. Algumas pessoas, movida pelos seus sentimentos malignos, acabam cometendo, mesmo nós todos sabendo que há consequências sobre esses assuntos. Mas Jesus vai falar de uma forma mais ampla. Aí ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. No 39 ele vai dizer o seguinte, eu, porém, lhes digo,
não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Não resistam ao perverso. O que o Senhor quer falar comigo e com você acerca de não resistir ao perverso? Primeiro, nós temos que compreender esta parte. O que o Senhor está falando comigo e contigo acerca de não resistir ao perverso é que nós não devemos procurar a justiça com as nossas próprias mãos. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós temos que compreender e entender que não adianta nós enchermos o nosso coração de ódio, da vontade de ter vingança sobre aquela dor ou aquela situação a qual fomos acometidos injustamente. Porque nós, você, não somos totalmente justos. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos e os nossos sentimentos são enganosos. Quando eu for querer agir sobre a justiça contra alguém, eu tenho que compreender e entender que eu não vou conseguir ser 100% justo, racional sobre o juiz daquela pessoa. Vai envolver sentimento dependendo do que eu fui lesado, do que aconteceu. Então, missionário, o que eu devo fazer quando eu for injustiçado? Como eu devo agir? Como eu devo me portar? Como Jesus Cristo espera que eu haja diante de uma falsa acusação ou de uma forma onde eu fui lesado, seja corporalmente, fisicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente? Como eu devo agir? O que Jesus espera de mim e de você? Aí nós vamos lá para Romanos 12, no versículo 19, que diz assim, pegue, leia, acompanhe na tua Bíblia. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Jesus quer que eu e você não venha resistir ao perverso, não venha ficar discutindo, exaltando os ânimos a que possa levar a algo pior ainda. Exemplo simplificado no trânsito. Quantas vezes as pessoas são estressadas, grossas, mal educadas. Quando eu for trancado no trânsito ou quando acontecer alguma coisa, eu acabar fazendo algo errado, mas involuntariamente, não porque eu quis, mas porque tive algum descuido ou errei alguma coisa, e a pessoa for grosseira, sair do carro, questionar, o que eu devo fazer? Eu devo me calar. Porque se eu me exaltar com aquela pessoa, eu posso acabar entrando numa luta corporal com ela, ou acabando até de algo pior ainda, chegar até a um homicídio, né? Então nós temos que ter cuidado, porque não resista ao perverso. Deixa ele, peça perdão, vá em frente, se for necessário, chame a polícia, mas não haja com violência, não haja com sentimento, não haja com impulso. Quando você for injuriado, caluniado, inventarem fofocas, mentira, calúnia, falsos testemunhos com você, não vá tirar satisfação. Não vá querer se justificar, brigar, porque isso não é o que o Senhor quer. Ele quer que nós deixamos para Ele agir. Ele quer que nós deixamos para Ele fazer.
Porque em mim e você não há totalmente justiça e equidade para julgarmos. Até porque Deus não nos dá esse direito. Deixa para Deus, porque Ele é perfeito. Deixa Ele agir, deixa Ele operar, porque a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ele nos instiga a que não façamos justiça com as nossas próprias mãos. Deixe para Deus. E Coríntios vai falar que aquilo que não se deixe enganar, aquilo que o homem plantar, certamente ao semear, certamente colherá. Se a pessoa inventou um falso testemunho, uma intriga contra mim, mentiu, me caluniou, aquilo que ela semeou na minha vida é aquilo que ela vai colher. Mas eu tenho que deixar para Deus retribuir, Deus entrar com a sua vingança, porque a ira pertence ao Senhor, porque Ele é justo e não aceita a injustiça, não a mim e você. Então Jesus está ensinando assim, tire de vocês o peso de querer agir com a justiça e acabar pecando. Porque se eu achar que a minha justiça é o suficiente eu ir, se na minha balança pesou errado, esse juízo vem duplamente sobre mim. Então Jesus está dizendo o quê? Nos protegendo. Resista ao perverso. Deixa que quem vai entrar com juízo é o meu Pai. É o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, o verdadeiro juiz. Deixa que a Deus pertence a ira. Deixa que Deus haja, que Deus opere. Não espere em mim e você, porque em nós não há a verdadeira justiça. Em nós não há a verdadeira equidade para julgar. Então vamos entender e compreender que quem Jesus está protegendo aqui sou eu e você. Sabe, eu sei que é difícil. Quando a gente é caluniado, difamado, quando as pessoas mentem ao nosso respeito, sei que é difícil. Mas nós temos o amigo Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, que nos ensina. Então compreenda e entenda que você tem que deixar na mão de Deus. Você tem que deixar que Deus opere, que Deus haja. Deixa que a vingança e a ira pertencem ao Senhor, não a mim e você. Deixa que Deus venha com a sua justiça. E a justiça dele, ela não falha, ela não erra, ela é justa. Então eu e você temos que já compreender nesta primeira parte que Jesus não está abolindo esta lei, ele está amplificando e explicando. Você não vai conseguir agir com a verdadeira justiça, mas deixa para o meu Pai, porque ele sim pertence à ira e à vingança e à justiça. Deixa para Deus, porque Deus retribui, ele retribui. Então, por isso, da mesma forma que eu já alerto que nós temos que deixar para Deus essa justiça, a quem gosta de mentir, caluniar, inventar, lesar as pessoas, saiba que quem vai te entrar em juízo contigo e em vingança é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque hoje, na igreja do Senhor, quantas vezes acontece? Irmãos que levantam falso testemunho um contra o outro, por inveja, por cobiça, por maledicência, por inveja, por tantas outras coisas. Cuidado, porque a Deus pertence a vingança, a Deus e a ira. Então, você vai se ver não lutando contra o seu irmão, mas contra o próprio Deus, porque é Ele que vai te retribuir segundo as tuas obras. Então, hoje que eu e você venhamos compreender esta primeira parte, que nós venhamos entender esta primeira parte. Ali, depois, continuando o versículo de Mateus 5, vai dizer também, na segunda parte, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda.
O que quer dizer aqui? Quer dizer que Deus deseja que nós sejamos maltratados, ou que nós venhamos apanhar, que nós venhamos nos conformar, que qualquer um pode vir dar na nossa face? Não. O Senhor está falando da parte espiritual. De quando alguém... Primeiro eu vou explicar que, para que não fique aqui das pessoas achar, não, nós temos então que apanhar, você vai abrir lá comigo em Lucas. Não temos direito à defesa, apenas temos que aceitar tudo que é violência. Não, não é isso que o Senhor está falando. Porque lá em Lucas 22, no versículo 36 e 38, vai dizer assim: então Jesus lhe disse, agora porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma espada. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu, basta. Por quê? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele dizia, não leve bolsa, não leve sacolas, não levem coisa algumas no início da caminhada. Quando Jesus envia os 70, quando Jesus envia os seus discípulos, ali ele diz que eles não deviam levar nada. Mas quando Jesus foi entregue para ser, quando Jesus estava próximo a ser entregue na mão dos judeus e futuramente de Pilatos e Herodes ali para ser crucificado, Jesus disse que eles deviam agora sim pegar as suas bolsas, pegar quem não tinha espada, pegar a sua capa, vender e comprar uma espada para se defender. Naquele momento, até enquanto Jesus estava, tinha que se cumprir o que foi dito pelos profetas. Eles tinham liberdade de pregar, mas naquele momento eles iam ficar sem o seu pastor, porque o seu pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersadas. Então, eles tinham que comprar espada para se defender dos próprios judeus, daqueles que perseguiam a Jesus, porque naquele momento eles estariam só. Então eles teriam que se defender, eles teriam que se proteger. O Senhor não é contra nós se protegermos. O Senhor não é contra nós lutarmos. Hoje, eu não preciso, diante de uma violência, agredir alguém ou ir. Claro, se a pessoa vir me agredir, eu vou ter o direito de me defender. Eu vou ter o direito de me proteger. Eu vou ter o direito da autodefesa, e contra isso, a palavra de Deus não é contra, porque a vida é maior do que a morte, neste quesito. O único momento em que eu me entrego à morte é quando alguém, alguma autoridade, pede para que eu negue a Jesus, senão eu vou morrer, eu me entrego com prazer. Porque a Cristo nós não negamos. Mas quando é uma violência física ocasionada, eu tenho direito à autodefesa, a me proteger, a proteger a minha família. Então não é disso que Cristo está falando, porque aqui o versículo 22, 36, 38, o próprio Cristo manda que eles já comprem espada, que eles se preparem para a batalha que estava por vir. Então vamos compreender e entender o quesito. Então o que o Senhor quer dizer, missionário Diego? O que o Senhor quer dizer para mim dar, se me baterem numa face, eu oferecer a outra? Aí a resposta está no versículo a seguir. Lá em Mateus 5:44 vai dizer assim, eu porém lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Aí nós vamos entender e compreender. Aí nós vamos entender a grandeza de Deus. O meu povo peca, em Oséias diz, o meu povo peca e perece por não conhecer a Escritura. Aí eu e você vamos entender e compreender o que Deus quer dizer. Jesus diz, eu porém lhes digo,
Ame os seus inimigos. E como que eu amo o meu inimigo? E ore pelos que perseguem vocês. O meu inimigo é aquele que me persegue, é aquele que me afronta, é aquele que tenta me desestabilizar, é aquele que tenta me tirar paz, me afastar da paz com Cristo. E qual é a forma que eu amo ele? Qual é a forma que eu quero o bem dele, que eu desejo? Orando. Amar o inimigo não é estar com ele, não é estar convivendo com ele, mas é eu dobrar o meu joelho e o meu coração não ter amargura e eu orar por ele. Orar para que ele mude, para que ele se arrependa, para que ele verdadeiramente venha servir a Cristo como Cristo assim deseja, como a palavra de Deus ensina. Isso é amar o inimigo. Não é eu vivendo dentro da casa dele, não é eu vivendo humilhado por ele, ele me maltratando, ele me batendo, ele me chicoteando, ele me açoitando. Não é isso que Cristo quer. É amar, é orar, é buscar por essa alma, por essa vida. Onde? No joelho, na oração. Eu espero que tenha ficado claro. E isso vai trazer que muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas então, missionário, quer dizer então que eu não tenho que caminhar com ele, com o meu inimigo? Claro que não. Se o teu inimigo ainda está a te afrontar, se ainda está te causando dano, não, você vai dobrar o joelho e orar por ele. Ali você está amando. Ali você tá dando a outra face, você tá dando a tua parte mais espiritual, porque ele te bateu na carnal, mas você tá dando a espiritual. A espiritual daí vai dizer assim, dê a outra face para ele. Também dê a outra face. Qual é a nossa outra face depois da carnal? A espiritual. Aí muitas das vezes o que vai acontecer? Quando eu orar para ele mudar, para ele crescer, para ele evoluir, para ele se arrepender, o inimigo daí da nossa alma, Satanás, vai querer nos esbofetear também. E eu estou dando a minha outra face por amor a ele, numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, para que ele evolua. Isso é amar. O amor é confundido com a libertinagem de achar que a pessoa pode fazer tudo para nós e nós temos que estar ali de prontidão. Não é isso que Cristo está falando. O meu maior amor é estar de joelho dobrado, sem nenhuma mágoa no coração, orando pela vida dele, desejando que a obra que Cristo está fazendo na minha vida seja feita na vida dele também, ou dela. Compreenda o que Cristo quer dizer. Quantas vezes a gente se coloca sobre julgos, sobre situações que nos oprimem, que nos entristecem, às vezes nos levam até a morte espiritual, porque nós entramos em batalhas que não é para estar. A minha batalha não é estar ali fisicamente, mas é espiritualmente de joelho dobrado, orando por esta vida. Por esse que me fere na face direita e depois eu ofereço a esquerda. É no joelho, é na oração, é na intercessão pela vida dele ou dela, não convivendo, não estando ali e fingindo uma falsa comunhão, uma falsa paz que não existe. Quantas vezes as pessoas se colocam sobre julgo de estarem dentro da casa de outras pessoas que não a amam, só a maltratam, só a judeiam, só a humilham dentro dos seus lares? Por quê? Não precisamos disso, é de joelho dobrado. Eu sempre digo, eu não vou sair da minha casa para ir lá na casa do outro, ouvir ofensa, ser maltratado. Eu tenho a minha casa. Eu tenho a minha família, o meu conforto. Eu visitar alguém é para ir levar comunhão, paz, edificarmos uns aos outros, cantando salmos, louvando louvores, falando das maravilhas de Deus. Para isso é que serve a comunhão com os irmãos. Com os inimigos, aonde que eu amo eles? No meu quarto, com o joelho dobrado, orando pela vida deles, o amando assim. Por isso que nós temos que compreender e entender o que é amar. O que é zelar?
Claro, se o meu inimigo vir diante de mim, reconhecer as suas falhas, pedir perdão e dizer, me ajuda. Caminha uma milha comigo. A palavra, nós vamos aprender sobre isso. Eu vou caminhar 2 com ele. Aí ele quer a mudança. Aí chegou o momento de eu o ajudar. Mas enquanto ele não se arrepender, amar ele, estar com ele, é no joelho e na oração. Porque se não, numa hora que eu não estiver, numa hora que eu der uma brecha, eu estiver fragilizado e ele me ferir, eu vou agir pelo impulso, pela emoção. E isso não vai agradar a Deus. Isso Deus não vai aceitar. Porque não é o que ele nos ensina. Não é o que ele está nos mostrando aqui. Então vamos ter sabedoria. Vamos ter entendimento, graça, para compreender o que Cristo está falando. Ame seu inimigo, orando por ele. Buscando, dê a outra face. Qual é a face espiritual? Dobra o teu joelho. Se tens alguma mágoa hoje, dobra o teu joelho e diz, Senhor, eu não aceito ter nenhuma mágoa no meu coração. O meu coração tem que estar puro, tem que estar limpo diante da tua presença. Ore por ele, abençoe a vida dele, peça para Deus mudar, para Deus abrir o olho espiritual, o ouvido, a fim de que ele venha se arrepender. Isso é amar o inimigo. Isso é dar a outra face. Amém? Que fique bem claro para mim e para você esta parte. E no 40 diz assim, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Olha, eu sempre digo e aprendi, isso eu aprendi e está no meu coração, Deus tem mais para dar do que o diabo acha que pode tirar. Se alguém injustamente leva algo meu e quer levar a capa, leve-a também. Injustamente. Se alguém me deve e não quer me pagar, eu o perdoo, porque muitas das vezes, quem sabe, um dia eu vou estar devendo e eu desejo que me perdoem também. Leve. Leve. Quer processar? Processe. Quer fazer? Faça. Leve. Tome. Porque de quem é a vingança e a ira? É do Senhor. Eu não brigo, não vou para juiz, não discuto, eu entrego tudo na mão de Deus, porque Ele é o verdadeiro juiz. Eu não sei qual é a causa que tu tá passando, eu não sei o que te levaram, mas deixa levar, porque Deus restitui em dobro. Quando o diabo achou que a fé de Jó estava pautada na sua riqueza, na sua vida regalada que levava, e isso ele colocou diante de Deus, e Deus diz, pode tocar, só não toca na alma e na vida, porque é minha. O diabo tirou tudo porque achava que Jó estava prostrado diante disso, mas Jó não estava prostrado diante de nada. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus restituiu duplamente. Mais filhos, mais riqueza, mais saúde, mais longevidade. Ou seja, Deus retribui duplamente. Se o teu inimigo levou, deixa levar, que Deus restitui duplamente. Limpa o teu coração, limpa a tua mente e dobra o teu joelho e diz, Deus, essa causa eu entrego nas tuas mãos. E pode ter certeza que no tempo oportuno, Deus vai restituir duplamente. Então deixa que processe, deixa que leve a capa, porque cabe a Deus a justiça e Ele retribui duplamente. Então descansa o teu coração, descansa a tua mente nessa noite. Mas missionário, foi injusto. Deixa, Deus é o justo juiz e Ele vai te recompensar duplamente. Não cabe a mim e você processar, não cabe a mim e você questionar, deixa que Deus vai restituir. Isso eu estou falando, né, das coisas que nós somos
Missionário, você é contra se o meu patrão me lesou, mas a justiça do homem diz, não, isso você vai. Eu estou dizendo a justiça de Deus quando a justiça do homem falha. Quando a justiça do homem não alcança. Quando a justiça do homem é injusta, porque o homem falha, eu estou falando a de Deus. Quando a do homem falha, Deus é o justo juiz. Certo? Porque tem coisas que hoje não são mais condenáveis, mas que Deus condena. Como o adultério, como a infidelidade, como lesar o meu irmão espiritualmente, como lesar ele numa dívida que eu fiz, eu tinha condições de pagar, mas eu não fui lá e paguei. Quando eu prometo algo para ele e depois eu não cumpro e tomo de volta, sobre isso não tem lei. E a lei é vaga, é fraca sobre isso. Mas o justo juiz, não. Ele retribui cada um segundo as suas obras. Então deixa para Deus. Porque ele há de agir segundo a sua justiça. E pode ter certeza que Deus vai te retribuir duplamente. Amém? E no versículo 41 diz assim: e se alguém obrigar, foi como eu disse, obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Aí nós já entramos em outro. Se ele te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se ele vir e te pedir, se ele se arrepender, se ele verdadeiramente, no seu coração, se arrepender, ande com ele. Ande, faça, se ele te obrigar. Vá, faça. Que é agradável aos olhos de Deus. Amém? Porque o que me vale amar o que me ama é recíproco. Eu tenho que amar aquele que me persegue, aquele que me maltrata. E se ele vir se arrepender, pedir perdão e deixar que Deus trabalhe na vida dele e te pedir ajuda, ajude-o. O ajude. Faça, que isso é louvável a Deus. E no 42 vai dizer assim: dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Do que o Senhor está falando? Não das pessoas que querem viver encostadas às custas dos outros. Não aqueles que usam de má fé na obra social que a igreja faz, de que é o quê? Não quer trabalhar, não quer buscar o pão de cada dia, quer ficar só nas costas de alguém. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Jesus está explicando. Jesus está dizendo de aquele que está passando por uma necessidade, que precisa de uma ajuda, seja ela espiritual, ou seja ela social ou carnal. Vou contar um testemunho vivido ontem, essa semana. Eu estava muito cansado devido a muitos compromissos e eu já tenho compromisso de segunda a terça com os irmãos de orar na madrugada por uma campanha. Ontem um jovem veio me pedir para ajudar e depois outro jovem veio me pedir para orar na madrugada. E nessa madrugada eu não ia levantar, porque eu estava muito cansado. Mas esses dois jovens fizeram esse pedido. Eu disse: Senhor, em mim não há força. Em mim, Senhor, hoje eu queria descansar, mas Tu és o renovo. Botei meu celular a despertar, levantei com esse jovem, oramos para a glória de Deus. O que significa? Se alguém lhe pede, não volte as costas. Eles me pediram algo muito importante. Algo que chega a me deixar com o coração contrito. Eles me pediram para orar. Um para um compromisso espiritual que ele tem, outro para mudar a sua vida. Como eu posso virar as costas para isso? Como que eu posso negar esse pedido, não emprestar o meu tempo, a minha força, a minha renúncia por um pedido tão genuíno, tão puro?
Que um era o temor porque vai pregar, o outro era porque queria mudar, não queria mais viver daquela maneira. Então, eu quero te dizer, se alguém lhe pedir, não vire as costas, faça. Seja quem for, esses não são inimigos, são duas pessoas muito queridas, amadas minhas, mas isso aplica também ao inimigo. Se o inimigo vem te pedir emprestado, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua dedicação para ajudar ele a mudar, não negue, mas deixa que ele venha, porque é necessário reconhecer que errou e que falhou. Mas se ele pedir, não negue. Não deixe que a amargura deste mundo, que as tristezas, que as decepções venham te impedir de fazer aquilo que é louvável a Deus, que é agradável aos olhos de Deus, que é cumprir a sua vontade. Então, nesta oportunidade desse estudo, que você possa entender cada etapa, para que você não venha falhar por agir de menos ou de mais, mas que você haja na medida da justiça de Deus. Então, esse é o estudo desta quarta-feira, que eu lanço toda quarta-feira o vídeo, que é o dia do nosso discipulado. Esse é o nosso estudo de hoje. Seja um multiplicador da palavra e do Evangelho de Deus.